Fala galera, hoje a aula é sobre introdução a JavaScript. Vamos entender um pouquinho do porquê é necessário saber JavaScript e porque ele faz parte da nossa vida no dia a dia. Bom, JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, estruturada de script em alto nível. Para quem não me segue lá no Insta, eu fiz até um post falando sobre linguagens de alto nível e de baixo nível. Alto nível sempre lembra que é uma linguagem mais próxima do ser humano e não de uma máquina. Então, quanto mais uma linguagem for mais entendível e fácil de entendimento nosso, menos é de uma máquina. Então, seria uma linguagem de alto nível. Quando é uma linguagem de baixo nível, seria o contrário. Então, visualmente, a gente teria que ter um bom raciocínio lógico, entender o que cada coisa ali está sendo interpretada, porque a gente está escrevendo e codando a linguagem de máquina e aí já requer um pouco mais de entendimento sobre aquilo. Então, linguagem de programação, JavaScript é considerada. HTML e CSS, não cometa esse erro, ela não é uma linguagem de programação. Lembrem que programação requer lógica de programação. HTML e CSS não levam lógica. Então, por isso, ela não é considerada uma linguagem de programação, mas ela é uma considerada como linguagens tipadas. Então, você pode dizer que você que você desenvolve em HTML e CSS. Agora, nunca fale que você programa, porque programar requer questão de lógica, né? Você vai desenvolver um raciocínio lógico para criar alguma coisa e tal. Então, tem essa diferença. Tem gente que fala, eu não gosto de ser chamado de desenvolvedor, eu gosto de ser chamado de programador. Porque também existe uma diferença. Desenvolvedor é só aquelas pessoas que dão manutenção ou que fazem coisas ali que não precisam de muito raciocínio lógico para executar. E o programador, ele já pensa em toda a arquitetura, toda a lógica de programação envolvida. Então, também existe essa diferença. JavaScript é uma das 3 linguagens da tecnologia World Wide Web, como eu já tinha falado nas aulas de HTML e CSS. Vamos agora entender o conceito de cliente-servidor. Client-servidor. O que seria isso, né? Porque é bom vocês terem uma noção. Porque é bom vocês terem uma noção inicial do que é um cliente-servidor, para que vocês não comecem depois a não entender o conceito e começar a programar. Então, programando, entendendo o que significa, fica muito mais fácil, até no meu ver, vocês evoluírem. Então, vamos supor que todos os dispositivos que você tem, tanto um desktop como um celular, tudo aquilo que você busca, né? Você dá um Google ali e busca por alguma coisa, isso ele vai buscar onde? No servidor. Então, servidores são máquinas de alta performance que guardam volumes infinitos de arquivos e quando você solicita alguma coisa, né? Tipo, você está pesquisando no Google alguma coisa, ele vai te retornar, né, aquele arquivo. E aí, qual o papel do JavaScript, já que ele é considerado uma linguagem mais de client do que de servidor? E sim, ele pode também, hoje em dia, ele já está bem avançado. Então, você consegue também trabalhar com ele no lado servidor. Mas a gente vai focar mais pro lado client, que é o que vocês vão mais usar no dia a dia, a não ser que vocês comecem depois a desenvolver em Node, em linguagens que trabalham os dois lados. E aí, você também já tem que ter uma estrutura muito boa, né, para começar a estudar essas linguagens, senão vocês vão ficar perdidos. Então, vamos entender ele aqui, o que ele faz do lado do cliente. Então, você solicitou uma busca, e aí no momento que você está solicitando alguma busca nesse dispositivo, você é o cliente, é o cliente. E quando você joga essa URL para a infraestrutura da internet, ela vai te responder exatamente para qual servidor que ela vai buscar aquela informação, onde está armazenado isso. Então, ele pega essa informação que você digitou, procura, e aí a infraestrutura vai procurar no servidor que está, e o servidor vai começar a fazer o quê? Procurar esse arquivo que está armazenado para devolver para você. Então, quando ele busca, ele é como se fossem pastas, né? Ele vai procurar esses arquivos e vai te retornar aquilo que você está solicitando. Quando o servidor localiza o arquivo, vamos supor que seja um vídeo, ele vai retornar esse vídeo para o seu navegador. E o seu navegador é nesse momento que o JavaScript entra e o HTML e o CSS. Eles vão trabalhar em conjunto para fazer com que esse arquivo que veio cru, essa cópia que está no servidor, ela se transforme em algo que possa ser mais agradável visualmente para você. Então,
quando você vê o vídeo, você vai ver o vídeo, né, tudo bonitinho, com cores, com tudo, e não o vídeo em si, mas o site, né, tudo aquilo que você está vendo ali, ele está sendo do lado do cliente, ele só está rodando do lado do cliente, ou seja, ele não precisa estar lá no servidor. Então, essa busca de ir no servidor, voltar, ir no servidor, voltar, faz com que também gere, né, um carregamento de uma página um pouco mais demorada, dependendo da quantidade de acesso no site. Então, por isso, quanto mais informação está do lado do cliente, é muito mais rápido, é muito mais produtivo a usabilidade ali do usuário com aquele produto. Então, podemos dar um exemplo aqui. Peguei um exemplo de um jornal web e um jornal impresso. Então, esse jornal ele imprime e também tem a parte, a versão online. E aí a gente pode colocar aqui como 3 profissionais para executar isso. Um jornalista, um designer e um programador. A jornalista vai ser a pessoa responsável por conteúdo. Então, ela vai buscar os conteúdos, vai buscar informação, vai digitar ali, né, as correções de erros de ortografia e tudo mais. E vai também pegar as imagens e vídeos que ela conseguiu daquela matéria para lançar para o design. O design vai pegar essas informações e vai começar a gerenciar tanto a parte de layout, posições, onde vai ficar o quê, e tratar a foto, tratar o vídeo, né, da melhor forma possível. E quando chegar no programador, ele vai compilar todas as informações que o design já pegou da jornalista e vai colocar a lógica de programação, vai dizer o momento que vai abrir, o momento que vai fechar, o momento que vai executar aquela tela e outras coisas mais. Então, transformando isso no mundo, né, do desenvolvedor, seria basicamente o quê? A jornalista seria o HTML, né, que vai determinar ali, lembra que a gente viu na aula de HTML o header, o body, onde está o footer, onde está o menu, as divs separando cada parte ali. Então, a HTML, ela está simplesmente ali já trazendo as informações, ó, meu texto é esse, meu site tem essa parte CSS, e aí o CSS vai fazer o quê? Legal, agora eu vou mudar, eu vou colocar esse menu aqui colorido, eu não quero deixar ele na horizontal, vou deixar ele vertical, e vai customizar conforme ficar melhor para a usabilidade do usuário. E aí ele vai trazer todo o estilo para a página, cor e tudo mais. E quando chegar no JavaScript, ele vai trazer aquela lógica, né? Tipo, em vez de